Leonardo, ele ministrou, ele e sua esposa. Foram 3 dias que nós passamos em Miguel Pereira. E ali ele semeou, plantou sementes que têm dado fruto até hoje, pastor. Nós tivemos conversões genuínas ali, maridos que há anos a esposa orava para que houvesse, se convertesse, veio a se converter. Aquele retiro marcou as nossas vidas, marcou a história daqueles casais que estavam ali naquele final de semana. Foi algo muito lindo e maravilhoso. Então é com muita alegria, o pastor Leonardo é discípulo do nosso apóstolo Ari Caetano, e nós nos alegramos muito, pastor, o senhor está fazendo a abertura. E aí eu estava lembrando, a Bíblia fala que aquele casamento foi dado o melhor vinho logo no início da festa, não ficou para o final não, foi logo no início. Então eu creio que hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai usar a sua vida poderosamente. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida do pastor Leonardo, pela sua família, Pai. Deus, por esse ministério tão frutífero, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que nessa noite, Pai, verdadeiramente seja um divisor de águas, assim como foi o nosso retiro, Senhor, lá em Miguel Pereira, Pai, que o Senhor usou a vida do pastor Leonardo, da sua esposa, Pai, de uma forma poderosa, Pai. Que nessa noite, Pai, as famílias, os sacerdotes que estão aqui nessa noite, Pai, saiam daqui, Senhor Deus, transformados. Saiam daqui, Senhor Deus Todo-Poderoso, com uma nova história, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos já, Pai, por esse grande banquete, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a vida dos irmãos. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Estou um pouco rouco, porque hoje de manhã teve Santa Ceia lá na nossa igreja de Cabo Frio. E eu também fui o preletor da manhã. E pela voz você já entende o que Deus fez lá de manhã. Foi uma bênção para a glória do nome de Jesus. Creio que não será diferente. Eu trago um abraço de todo o nosso ministério, a todos os irmãos. O meu abraço ao meu apóstolo, à apóstola Maria Denise, a todo o corpo de obreiros desse ministério, os pastores queridos, que a cada momento que a gente tem estado junto, esse tempo que nós temos passado junto, eu tenho aprendido mais e mais a amar os irmãos. Como que eu cresço estando ao lado de vocês, viu, queridos? É uma honra para mim, um privilégio poder estar aqui, porque há 20 anos atrás, o meu primeiro retiro de carnaval foi nessa igreja, nesse ministério. E foi lá que pela primeira vez eu recebi a palavra profética que um dia eu seria pastor. Vira para o irmão que está ao seu lado, fala para ele: olha, eu creio que um dia você pode ser um grande pastor. E não duvida disso não. Em nome de Jesus. Que Deus pode te levar a lugares que você jamais pensou em ir na sua vida. Mas Deus cumpre, amém? Quando eu cheguei aqui hoje, eu queria compartilhar isso com vocês, antes da gente compartilhar a palavra. Eu dobrei os meus joelhos ali. E toda vez que eu venho aqui, me dá uma alegria muito grande, porque sementes foram semeadas, sementes de palavras poderosas foram semeadas na minha vida, nesse ministério. E eu estive aqui onde eu aprendi muito, aprendo muito. Mas aquele retiro foi um divisor de águas para a minha vida. E 20 anos depois, Deus me trazer aqui para poder compartilhar algo da parte dele para os irmãos, é coisa de Deus, irmãos. É privilégio, é alegria. Amém? E eu quero aqui nessa noite, antes de eu começar a palavra, tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir a Jesus? A Ele o louvor e a glória. Amém? Me faço acompanhado da minha esposa, a pastora Renata, por favor. Fica de pé, por favor, minha querida. Essa mulher linda, isso, obrigado. E os meus discípulos da nossa igreja de Arraial do Cabo, Lucas e a Ágata, coloquem-se de pé. Deus abençoe, estão nos acompanhando. Esses dois jovens abençoados. Queridos, sem mais delongas, abra sua Bíblia, Gênesis 41, irmãos. Glória a Deus.
Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta, toda a ministração, que eu preciso depois mostrar algumas coisas para vocês no decorrer da ministração. Amém, queridos? Gênesis 41, 51 e 52. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Queridos, o pastor já orou, mas eu gostaria de orar uma vez mais. Feche os teus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, fala conosco nessa noite através da tua palavra. Ministra, Espírito Santo, poderosamente aos nossos corações. Domina as nossas mentes, leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós repreendemos todo o mal, toda distração, todo sofisma, todo marasmo, toda perturbação na mente. Nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar a cada coração nessa noite. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. E nós oramos ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Queridos, eu vou estar compartilhando a palavra, mas você fica bem à vontade. Se a palavra for direto ao teu coração, você glorifica a Deus, amém? Quanto mais você glorificar, mais eu creio que Deus vai derramar da sua glória e vai trazer a revelação da sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui numa sintonia com o céu, amém? Nós tivemos um momento do louvor da adoração, e o momento do louvor da adoração é um momento onde a igreja expressa o seu culto, a sua adoração a Deus. E o momento da palavra é onde Deus expressa a sua palavra, aquilo que Ele quer falar conosco, a sua igreja. Então é um momento de Deus falar conosco, e se Deus falar contigo através da palavra, exalte a Ele, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós lemos um texto que narra a história de José, onde José, ali no Egito, Deus o agraciou com 2 filhos, o qual o primogênito ele dá o nome de Manassés, e o segundo filho ele dá o nome de Efraim. Manassés ele coloca o nome do primogênito, e ele diz: porque Deus me fez esquecer do meu trabalho e da casa do meu pai. José aqui possivelmente ele já está com seus 30 e poucos anos de idade, porque ele havia sido vendido pelos seus irmãos ainda muito novo. E José, quando ele se refere ao nome de Manassés, ele está dizendo aqui que ele está esquecendo da casa do pai dele, tudo que ele havia sofrido, o caos que ele viveu com os seus irmãos, o trauma que ele viveu de rejeição e de ser vendido pelos próprios irmãos. Responsabilidade essa, não dos irmãos, mas do próprio pai, aonde Jacó, ele tinha José como seu preferido. E isso não é novidade para ninguém. Inclusive, Jacó fez questão de dar uma túnica muito bonita para José. E José era tido como o filho preferido do papai. José era tido como filho mimado de Jacó. E José sofreu o ciúme dos seus irmãos, porque o seu pai fazia questão publicamente de honrar a José e de ter José como filho preferido. E isso causou um grande conflito na família de Jacó. E eu quero ressaltar que o erro partiu de Jacó. José foi apenas uma vítima do erro do seu pai, porque um pai não trata filho com diferença, um pai não trata filho com privilégios. O pai ele pode até honrar o filho, se o filho fizer por onde, e que seja de exemplo para os demais, mas nunca passar para os demais que ele ama mais um filho do que o outro.
E era o grande erro que Jacó realizava diante de toda a sua família, diante de todos os seus filhos, até que se subiu a ira no coração dos demais filhos de Jacó. E José, para variar, teve um sonho e foi compartilhar o sonho com os seus irmãos que já estavam por aqui com José. E José também havia sido colocado por Jacó como aquele que ia espionar os irmãos. Vai ver se seus irmãos estão trabalhando. Vai ver se os seus irmãos realmente estão lá arando a terra. Irmãos, eu tenho filhos em casa. Eu tenho minha filha Karen, que vai fazer 15 anos essa semana. Tenho meu filho Ítalo, que tem 13. E tenho meu filho Isaac, que é o menorzinho. O Isaac entrega tudo. O Isaac entrega geral. E o Ítalo, mais velho, fala: rapaz, depois que você nasceu, você está estragando a minha vida. Para você entender a ciumeira que há entre os irmãos. Eu vou voltar aqui para o texto, mas Deus está me lembrando a coisa aqui que eu preciso compartilhar. O meu filho, a minha filha Karen sempre foi muito carinhosa, muito meiga, linda, menina espiritual. E o Ítalo, eu sempre chamei o Ítalo de nheco, filho de papajeco. Era uma forma carinhosa de brincar com ele quando ele era pequeno. Só que o Ítalo cresceu, deixou de ser um nheco, filho de papajeco, que cresceu. Mas o Isaac, pequeno, e o Isaac virou o chineném de papai. E eu chamava o Isaac de chineném de papai, e o Ítalo ruía a unha. Só trata ele assim. Eu falei: rapaz, tu já tá um cara grande. Eu vou chamar você de filho de papajeco na frente de todo mundo, rapaz. Toma postura, porque os filhos crescem, mas o coração continua o coração de criança. E sempre querem o colo do pai, sempre querem o colo da mãe, disputam a cama. E não disputam a cama, disputam o meio da cama. Irmãos, sexta-feira eu estou dormindo, cansado. Meu filho Isaac, de 8 anos, com a mão gelada, de madrugada. Ele sai do quarto dele, 4 horas da manhã. Ele pega o dedão do meu pé, com a mão gelada, e faz assim, ó. Irmãos, eu levei aquele susto. Eu olhei o meu filho abraçado com o travesseiro me olhando. 4 horas da manhã. Quando eu olhei para o rosto dele, eu sabia o que ele queria. Você sabe o que ele queria? Deitar no meio da cama. O que eu, como pai, fiz? Deita aqui, meu filho. A vontade de mandar ele embora. Me acordou 4 horas da manhã. Eu falei: deita, meu filho, aqui na cama. Aí deitou. E quando nós acordamos, eu, ele e a mãe ríamos o tempo todo. 4 horas da manhã, o menino com a mão gelada pegou no meu pé. Aí eu falei: por que você não pegou no pé da sua mãe? Ele falou: porque o seu é maior e estava para fora. E aí o outro, irmãos, meu filho vai fazer 14 anos, já está um homem. A minha cama não cabe nem mais o Isaac. Ele só deixa o Isaac deitar na cama. Eu falei: experimenta você deitar ali, que alguém vai ter que abortar a cama, vai ter que sair da cama. Porque não dá. Pastor, por que o senhor está trazendo essa palavra? Irmãos, que se nós não vigiarmos também dentro da nossa casa, nós agimos de igual maneira. E eu tenho que ter um cuidado muito grande. Quando eu elogio um, eu tenho que ver o que eu vou elogiar o outro, o que eu vou elogiar o outro. Quando eu abraço um, eu não posso deixar de abraçar o outro e o outro. Quando eu digo que amo um, eu não posso deixar de amar o outro e o outro. Quem está entendendo? Você até quer elogiar um, mas existem outros 2 que também necessitam de um elogio. Você quer até expressar aquele momento por algo, por uma atitude que o seu filho fez. O meu filho pequeno, ele me arrebenta todo tempo. Ele ontem chegou: você já vai sair? Eu falei: vou. Ele falou: se você me ama, me dá um abraço e um beijinho. Desse tamanho. Aí eu vou lá, dou um abraço e um beijinho. Outra coisa diferente, toda vez que eu chego em casa, pastores, o único que corre para me receber na porta e me abraçar e grita o meu nome é ele. Os outros 2 marmanjos ficam ali no sofá. Aí eu fico olhando: vocês reclamam que eu não dou carinho, né? Que igual eu dou para ele. Mas quem é que corre para o papai? Quem é que corre para o papai?
E com isso a gente vai conversando, vai conscientizando, vai trazendo a orientação, vai dando a direção, vai quebrando. Mas olha, coisa difícil é trabalhar ciúme de irmão dentro de casa. E o meu filho Ítalo é o mais ciumento. E aí sabe o que ele fala? Eu já sei. Falei, sabe o que, Ítalo? Pai, eu sou o filho do meio. Eu sou o filho do meio. Gente, eu passo por essas coisas dentro de casa. Sou psicólogo de formação. Tenho trabalhado isso com meus filhos em casa. Você imagina o que Jacó não passava com aquela filharada toda? E principalmente colocando José no pedestal. José era o nheco-nheco de papajeco na frente de todo mundo. Você imagina Jacó pegando uma túnica colorida e falando, José, essa túnica que eu fiz para você, e dando na frente dos irmãos. Meu irmão, na minha casa eu nunca dei nada para um filho sem dar nada para os outros dois. Nunca. Isso é sério. Sempre. E a minha esposa jamais deixou isso acontecer. E várias vezes eu tentei negociar, não, porque um homem, né, o negócio do dinheiro, ele dá uma segurada. Não, é porque essa situação para essa pessoa, não, é para os três. Não, mas da outra vez, não, é para os três. E a gente sempre faz questão, a gente nunca chega com uma coisa para um filho e de mão vazia para os outros. Amém, irmãos? Amém. Eu não sei quantos filhos você tem, eu tenho 3. Ainda tem o meu que está lá no Haiti, o quarto. A gente tem um filhinho haitiano que quando a gente chega lá, a gente também leva o presente dele, leva amor, leva carinho. Amém? Para a glória do nome de Jesus. Porém, Jacó foi responsável pelo que aconteceu com José. Por quê? O erro começou dentro de casa. O erro começou na criação dos filhos. O erro começou na estrutura, na infância. Desde a concepção, porque José era filho de Raquel, a esposa que Jacó amava. E aí virou o preferidinho do pai. E aí, quando José se tornou um adolescente, ele teve aquele sonho. E o texto está dizendo que ele esquece, que ele bota o nome de Manassés, que ele esquece da casa do pai dele, ele esquece de tudo que aconteceu com ele. Agora, para José esquecer de tudo que aconteceu com ele, a rejeição, a hostilidade dos irmãos dentro de casa, a guerra que era, irmão, José deve ter levado muito cascudo. Quem já tomou cascudo aqui? Oxe. Os jovens aqui nunca tomaram cascudo, a minha geração tomou muito cascudo, raspa-coco, castanha, de todos os... Eu creio que José apanhou muito. Até que os irmãos falaram, vamos matar José. Vamos arrancar a vida de José. Jogaram José no poço. Venderam José. Meus irmãos, causou um caos na casa de Jacó. Um caos na família de Israel. José foi vendido como escravo. Os irmãos de José agora estavam vivendo anos e anos debaixo de uma mentira. Falaram para o seu pai, a besta fera comeu José, está aqui a túnica dele rasgada. O que eles fizeram questão de entregar de volta para o papai? Aquilo que o Senhor nos feriu, a gente vai ferir o Senhor também. Não estou dizendo que eles fizeram isso intencionalmente, mas a psicologia explica isso. Você deu a túnica, feriu, então toma a túnica de sangue aqui do seu filhinho mimado. Não foi a gente não, tá? Foi uma besta fera. Comeu seu filho. Matou seu filho mimado. E agora vocês imaginam os filhos vendo o pai chorando a morte do filho. Eles não podiam falar a verdade, porque o pecado deles foi um grande pecado. José foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Eu estou aqui narrando para vocês o que José esqueceu. Quando ele fala, Deus me fez esquecer da casa do meu pai, são essas coisas que Deus fez ele esquecer, que ele foi rejeitado, que ele foi vendido como escravo pelos irmãos, que ele era hostilizado de dia e de noite pelos irmãos, que ele vivia dentro de uma casa, irmãos, que ele tinha o amor do pai, mas não tinha o amor dos irmãos. Era um conflito, era um caos.
Tudo isso ocasionado por Jacó, que não teve sabedoria de administrar o seu amor por todos os filhos e de administrar bem a sua casa. José é vendido como escravo, Potifar compra José, José trabalha na casa de Potifar, Deus abençoa o trabalho de José na casa de Potifar. Nós conhecemos a história, a esposa de Potifar tenta seduzir José, José foge da esposa de Potifar, não somente por Potifar, mas por Deus, ele foge. Aquela mulher rejeitada grita e acusa José, injustamente caluniando José. José vai preso. O camarada é vendido como escravo, é comprado como escravo, vira escravo, recebe a confiança do seu senhor na sua casa. Eu imagino Potifar falando por ele: olha, eu te coloco o Senhor sobre toda a minha casa, menos da minha esposa. E o diabo entrou onde? Na palavra de Potifar: te coloco o Senhor de toda a minha casa, mas na minha esposa tu não vai tocar. E o diabo entrou onde? É na esposa, entrou na esposa. José injustamente foi lançado no cárcere, anos no cárcere. Estudiosos dizem que quase uns 10 anos preso. E no cárcere ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro morreu, o copeiro foi restaurado a Faraó. E assim ainda passa um tempo e Faraó tem um sonho. Deus tira o sono de Faraó, dando um sonho a ele. Meu irmão, levanta a tua mão, eu quero começar a profetizar. Querido, eu profetizo que Deus vai tirar o sono de alguém para abençoar a sua família. Meu irmão, alguém vai perder o sono, alguém vai sonhar alguma coisa, e esse sonho tem a ver com você, e Deus vai usar esse sonho para abençoar a sua família. Glória a Deus. Porque toda vez que Deus fez alguém perder o sono na Bíblia, foi para abençoar alguém. Quer ver? A Bíblia diz que o rei Assuero perdeu o sono. A forca estava preparada para Ramã. Ele perde o sono. Aí ele fala para o escriba: lê alguma coisa para mim. E aí o escriba lê o que quando ele perde o sono? E Mardoqueu denunciou a conspiração contra o rei. E aí o rei pergunta: e o que fizeram a Mardoqueu? Aí o escriba: nada. Deus fez o rei perder o sono para abençoar Mardoqueu, que estava sentenciado à morte, com a forca preparada para ele. E o que aconteceu? Quem preparou a forca foi quem Deus usou para honrar Mardoqueu. Meu irmão, Deus está falando aqui comigo, eu estou sentindo Deus aqui. Deus vai fazer gente perder o sono só por causa de você, só para te abençoar, só para a pessoa tentar para a sua causa, meu irmão. Em nome de Jesus. Faraó perdeu o sono e aí nós conhecemos a história. Então Manassés, Deus fez José esquecer de toda a casa do seu pai, de toda essa trajetória, de todo esse trabalho escravo. E Efraim foi o começo de uma nova história. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Agora escute uma coisa: Deus nunca vai nos fazer prosperar se nós não esquecermos primeiro. Eu vou repetir: Deus nunca vai nos fazer prosperar se nós não esquecermos primeiro das coisas que aconteceu conosco. Tem gente que carrega ferida, traumas de infância, problemas de família desde lá de baixo, desde o início da sua adolescência, ou até mesmo da sua infância. Querido, querida, é necessário esquecer para você começar a prosperar. O Espírito Santo me revela que existem coisas na sua família que estão presas porque você não esqueceu. Quando você esquecer, Deus te fará prosperar. Temos que esquecer. Pastor, como que eu vou esquecer de algo que aconteceu? Queridos, Deus fez prosperar, José prosperar no Egito, deu Efraim, colocou ele como governador do Egito. Ele se casou, teve 2 filhos, já estava com 30 e poucos anos. Mas eu vejo essa família aqui precisando de uma reconciliação. Eu vejo a família precisando de uma restauração. E era plano de Deus em Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E a família de Jacó não estava sendo uma família bendita.
Mas como Deus é soberano, Deus tinha um plano para a vida de José e para a família de Jacó. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Um dia, José, após ter revelado o sonho do faraó, 7 anos de vacas gordas, José juntou cereal em todo o Egito e começaram-se os 7 anos de vacas magras. E o que Deus fez com essa situação? Trouxe fome à terra de Canaã, aonde Jacó mandou os seus filhos irem ao Egito comprar alimento. E os filhos de Jacó foram para o Egito, e lá no Egito quem era governador? Quem era governador? Oh, glória! Irmãos, toda vez que eu leio a história de José, eu me emociono e choro. Toda vez. José é um exemplo, irmãos, de que se é possível perdoar e restaurar toda uma família, independente de qual seja a ofensa, independente de qual seja a mágoa, independente de que seja rejeição, traição, o que for. Ele é um exemplo de que é possível restaurar. Mas algumas coisas que me chamam a atenção no texto que nós lemos e na história da família de Jacó, é que quando os filhos de Jacó vão para o Egito, Deus não queria que José se vingasse. Deus tinha um plano para a família de Jacó. Mesmo Jacó administrando mal a sua casa lá atrás, Deus já tinha um plano para salvar a família de Jacó, enviando os seus filhos ao Egito, e ali houve o encontro dos filhos de Jacó com José. E eu quero aqui nessa noite, queridos, em rápidas palavras, a hora já avança, compartilhar com vocês o que proporcionou a restauração da família de Jacó. O que proporcionou a restauração de toda a casa de Israel. E nós só estamos aqui nessa noite por causa dessa restauração. Nós somos fruto dessa família. Amém, irmãos? Então, queridos, não existe restauração sem reconciliação. Não existe restauração sem arrependimento. Não existe restauração, queridos, sem renovação de aliança. Não existe restauração sem conserto. Não adianta falar perdoei e não visita mais, não vê mais, não fala mais. E estamos vivendo um tempo, o Espírito Santo está falando comigo aqui, que nós só encontramos os nossos parentes, os nossos familiares em dias de velório. Ou quando acontece uma coisa séria. Ô irmãos, pessoal mais antigo aí de 40 para cima, teve infância com os primos. Natal era a família toda reunida, os irmãos, os sobrinhos, os primos, todo mundo reunido. Nós estamos vivendo um tempo hoje que não tem mais isso. A família e a parentela só se reúne no velório. Filhos casados não visitam mais os pais, não tem mais tempo para os pais. Quando os pais tiveram os filhos, arrumaram tempo e fizeram tempo para criar os filhos. E às vezes, querido, eu incluo a mim nessa mensagem, que às vezes eu não tenho tempo de visitar minha mãe. Minha esposa perdeu a mãe em 2013. Ela fala, vai visitar sua mãe. Vai ver a sua mãe, porque eu sei o que é ficar sem mãe. Vai lá ver a sua mãe. Eu falo, glória a Deus, a gente tem que ir lá, vamos ver minha mãe. A minha mãe, graças a Deus, ela é ovelha do meu irmão da nossa igreja de São Gonçalo. Mas eu faço de tudo para estar com ela, para vê-la, para dar um abraço, para dizer que a amo, a gente se fala. Mas confesso a vocês que o corre não deixa a gente ter aquela vida mais chegada. E eu sei que Deus me trouxe aqui para falar com você nessa noite, irmão. Tem gente que não vê vô, que não vê vó. Tem gente que não consegue ver mais os pais. Estou falando para pessoas que casaram, querido.
Tudo isso que nós estamos plantando, a gente vai colher lá na frente. Os nossos filhos precisam ver a gente valorizando os nossos pais, para que eles peguem isso como modelo e repitam quando chegar a vez deles. Porque se nós não fizermos questão, eles também não farão. Quem está entendendo? Então, queridos, tem que haver reconciliação, tem que haver conserto, tem que haver restauração, tem que haver aliança. Não adianta dizer eu perdoo e não vejo mais. Eu não aprendo isso com José. Sabe o que eu aprendo com José? Eu aprendo com José a chorar. José chorou quando ele reviu seus irmãos. Eu vou mostrar para você que José chorou 7 vezes. E que os 7 choros de José foram choros de cura, de restauração, de renovação de aliança, de perdão, de restauração de uma família inteira para as próximas gerações. Porque quando nós não perdoamos, quando nós não restauramos, as próximas gerações ficam divididas. E eu aprendi que juntos nós somos mais fortes. Então, queridos, eu queria compartilhar com vocês o primeiro choro de José. Gênesis 42, 24, observe. Vou ler do 21 para você entender aqui o contexto do 24. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos jogava. Nós, porém, não ouvimos por isso. Vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes dizendo: não vos dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Primeiro choro de José, irmãos. O choro do cumprimento do sonho que Deus havia dado lá atrás. Que os irmãos iriam se curvar, os irmãos se curvaram e agora estavam ali diante de José. Houve um misto de emoção no coração de José. Misto de emoção, não sentimento de vingança. Foi o sentimento no coração de José, e a Bíblia diz que ele chora. Irmão, o sentimento de chorar é diferente do sentimento de raiva, é diferente do sentimento de vingança, é diferente do sentimento de fazer justiça com as próprias mãos, é diferente de desejar o mal para aqueles que fizeram mal para ele. Mas a Bíblia diz que ele chora, e nesse choro já houve quebrantamento, e no quebrantamento já houve cura. Nós sabemos que não foi um processo muito fácil para José. José precisava ter algumas convicções, ter algumas certezas. José precisava ver que realmente os seus irmãos estavam mudados. Ele precisava ver o arrependimento no coração dos irmãos, e os irmãos chegaram a falar diante dele: olha como o sangue de José agora está sendo requerido de nós. E José ouvindo. E quando José ouviu isso, a Bíblia diz que ele se retirou, pediu licença e foi chorar, irmãos. Às vezes nós somos, sabe, irmãos, alimentados por um sentimento que não provém de Deus, de raiva, de ira, uma palavra contrária de um familiar, às vezes até briga por causa de uma herança, confusão dentro dos lares, irmão contra irmão, parente contra parente, brigas fúteis, discussões que só trouxeram dor, palavras que abriram lacunas no coração, feriram, magoaram. E existem pessoas que anos não se falam, irmãos que não falam com irmãos, filhos que não falam com os pais, pais que não falam com os filhos. Queridos,
eu estou aqui por obra do Espírito Santo, para uma obra de restauração nessa noite. Ah, pastor, mas o sentimento que eu estou dentro do meu coração é de raiva. Você precisa substituir esse sentimento por um sentimento de quebrantamento. Pastor, o que eu faço? Faça como José, chore. O choro vai curar a sua alma. O choro vai curar as feridas do seu coração. O quebrantamento, querido, vai te ajudar, porque a palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Essa noite é noite de chorar, chorar pelo tempo perdido, pelas desavenças, pelas diferenças. Meus irmãos, eu estou sentindo Deus muito forte aqui nessa noite. Eu não vim aqui simplesmente nessa noite trazer uma palavra para vocês, não. Eu vim aqui porque eu sei que Deus está fazendo um mover aqui nessa noite. Eu sei que enquanto que eu estou aqui, Deus está agindo lá no teu familiar. Eu sei que enquanto eu estou aqui, tem pessoas que aqui estão, que estão anos sem falar com alguém da família, e Deus manda você restaurar. Haviam quase 15 anos que José não falava com seus irmãos. Quanto tempo você está nessa aflição? Quanto tempo você está nessa angústia? Quanto tempo você não vai a uma festa de família, porque essa pessoa vai estar lá? Meu Deus! Jesus! A gente estava vindo de Cabo Frio falando com a minha esposa. Parente só se encontra onde? Velório. Nós estávamos falando de um velório, que nesse velório tinham familiares que não se falavam, que tinham raiva um dos outros. O que aconteceu no velório, senhores? Briga, confusão. Morreu o irmão da irmã na quinta, confusão no velório. Pastor Nilson, você acha que acabou? A outra irmã morreu no sábado. O desgosto, a confusão, matando a família. Morreu na quinta, no velório, confusão. Aí você acha que a morte da outra irmã amenizou as coisas? No velório, Léo, confusão de novo. Aí eu me pergunto, o que gera tanta confusão? O que gera tanta discórdia? O que gera tanta raiva? E, queridos, a Bíblia é clara, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. É o diabo que entra trazendo confusão e semeando discórdia, dividindo as famílias, dividindo a parentela. Eu conheço uma jovem que não falava com a irmã há anos. A irmã foi atropelada, morreu, e ela não se perdoava porque não falava com a irmã. Coisa terrível. Quanto tempo que perdeu, e ela chorava. Falava para mim, eu queria ter abraçado minha irmã, eu queria ter falado que eu a amo, eu não sabia que isso podia acontecer. Nós não conhecemos e não sabemos o dia de amanhã, irmãos, não perca tempo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. José chorou, e esse choro de José foi um choro de quebrantamento, quando viu os irmãos. Segundo o choro de José, Gênesis 43, 30, irmãos. Vira a página da sua Bíblia. Ô glória. Olha que coisa linda. Ao 29. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim. Benjamim era o irmão de José, filho de Rebeca. Mesmo filho de pai e mãe. E levantou os olhos e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José, versículo 30, apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali.
segundo choro de José. Aleluia! O choro da restauração, do amor pelo irmão. Quanto tempo foi tirado de José estar com os irmãos e com o irmão Benjamim? Por uma desavença, por uma discórdia no lar, por um ciúme infundado dentro da própria casa. E agora, quase 15 anos depois, ele está diante do irmão, doido para abraçar o irmão, doido para pular no pescoço do irmão, mas ele se retira para chorar, porque ele ainda não queria dar-se a conhecer aos seus irmãos. E esse foi o segundo choro de José. E você observe que cada choro Deus está promovendo um milagre e uma cura na vida de José. Sabe o que nos falta, irmãos? Deixar a mágoa, a angústia, a tristeza, os sentimentos adversos de lado e darmos lugar ao choro. Porque a Bíblia Sagrada diz, Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vai vir ao amanhecer. Só tem uma maneira de curar a ingratidão, só tem uma maneira de curar as feridas, as rejeições. Como? Fazendo o que José está fazendo, se propondo a chorar. Porque quando nós nos propomos a chorar, o Espírito Santo vai nos conduzindo de como perdoar, de como restaurar, de como avançar. A primeira atitude é o choro. Depois que a gente chora, Deus diz, vai lá e restaura. Vai lá, pede perdão. Vai lá e para com isso, de uma vez. Ei, Deus está falando comigo aqui, Deus está falando comigo, que tem pessoas aqui dentro que são cristãs, que tem parentes que não são cristãos, e você, por motivos de conflito familiar, deixou de falar com seus parentes. E a responsabilidade, ela recai sobre nós, porque nós somos os cristãos. Nós somos os portadores da palavra de vida eterna. Somos nós que somos os pregadores do Evangelho. E José aqui, ele chora pela segunda vez. Choro de saudade. Terceiro choro de José. Gênesis 45, versículo 2. Acompanha comigo. Vira aí, irmão, a página. Olha como que Deus restaura uma família inteira e cura um trauma de infância na vida de um jovem. Esse aqui é o choro que mudou tudo. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios os ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive meu pai. E seus irmãos não puderam lhe responder, porque ficaram atônitos. José falou, eu sou José, eu sou o irmão que vocês venderam. Chorou, foi o choro do perdão, foi o choro de trazer à luz o que estava escondido há anos, foi o choro libertador, foi o choro restaurador, foi o choro da cura, aleluia, foi o choro do conserto com os irmãos, foi o choro de lavar roupa suja, de prestar contas, de fazer o acerto. E ele chora, liberando perdão para os irmãos. Coisa linda, irmãos. Agora os irmãos de José ficaram atônitos, porque não podiam responder. Foi o choro do acolhimento. Versículo 4 diz, e disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Oh, irmãos, tudo que acontece comigo e com você tem um plano de Deus. Ainda que seja ruim, ainda que seja uma experiência traumática, ainda que seja uma experiência de rejeição, tudo que acontece tem um propósito de Deus. Não fiquem pesados, cheguem até mim,
Não vos entristeçais. Foi para a conservação da vida que Deus me mandou adiante de vocês. Coisa maravilhosa. Choro do perdão. Choro de dar-se a conhecer. Lavou a alma. Os irmãos estavam atônitos, queridos. E José acolheu todos os irmãos. Quarto choro de José. Gênesis 45, 14. Olha que coisa linda. 16 anos, 15 a 16 anos esperando por esse momento. Gênesis 45, 14. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Ai, irmão, quanto tempo a gente perde, queridos, com bobagem, com discussões, com afastamentos. E José, quando teve a oportunidade de abraçar o irmão e chorar, ele abraçou e chorou. Meu irmão, nós temos essa oportunidade, enquanto a vida há oportunidade. Se você está afastado de alguém, se existe alguém na sua família, sabe, querido, que está afastado, olha a palavra, não perca mais tempo. Deus não trouxe a direção para os líderes dessa igreja em vão. Deus tem propósito em salvar a sua família, em restaurar toda a sua casa, em conservar toda a tua família no Senhor. E uma atitude tua pode mudar a história de toda a tua família e de todas as demais gerações. Aleluia. Só sabe o valor de um irmão aquele que já perdeu um. José, ele se agarra com o irmão. Só sabe o valor de um irmão quem já perdeu um irmão. Quem não tem mais um irmão, viveu com o irmão e o irmão morreu. Aí você sabe o valor de um irmão. Porque quem tem irmão, eu falo isso para o meu filho. O meu filho fala para o Isaac: você está estragando a minha vida. Eu falei: não fala isso, libera outra palavra. Seu irmão é uma bênção na sua vida. Eu tenho irmãos, e os meus irmãos são bênção na minha vida. José se abraça com Benjamim e chora, que havia perdido muito tempo sem estar com o seu irmão. Quinto choro de José, irmãos. Já estou encerrando. Gênesis 46, 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Aleluia! O choro de rever o pai. A Bíblia diz: longo tempo José chorou no pescoço do pai. Ei, querido, quanto tempo você não abraça o seu pai? Quanto tempo você não dá um abraço longo no seu pai? Quanto tempo você não chora no ombro do seu pai? José chorou longo tempo no ombro do pai. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo, pastor, o senhor não conhece meu pai foi muito duro comigo. Não importa, mas é o teu pai. Ah, meu pai não me deu muito afeto, eu fui privado de afeto. Mas você, meu irmão, recebeu o amor de Deus que foi derramado no teu coração pelo Espírito Santo. Se ele não te deu, você pode fazer a via de volta e dar para ele. Não importa. José abraça no pescoço do pai, irmãos. No pescoço, ele se pendura longo tempo e ele chora no pescoço do pai. Eu conheço pessoas que nunca levaram um abraço do pai. Uma coisa é você não ter levado um abraço do seu pai. Outra coisa é agora você, depois de ser um cristão, não dar você um abraço no seu pai. O seu abraço pode curar. O seu abraço pode libertar. O seu abraço pode salvar. Aleluia. Aleluia. Glória. Pastor, mas eu carrego muita coisa da minha infância. Deixa isso de lado, irmão. Deixa isso de lado, irmã. Abraça.
Abraça em nome de Jesus, chora. Se preciso for, no ombro do teu pai. Diga para ele que o ama. Diga para ele, pai, me perdoa. Irmãos, eu fui o pior filho da minha mãe. Meus pais são separados. Dei muito desgosto para minha mãe. Envergonhei muito a minha mãe. Mas eu me converti com 22 anos, tenho 44. No meu primeiro ano de conversão, o Espírito do Senhor falou ao meu coração: peça perdão à sua mãe por tudo que você fez ela passar. Eu era o pior filho e a minha mãe fez questão de falar isso para mim. Uma noite eu cheguei em casa muito drogado, muito ruim. Minha mãe tem mania de limpeza. Minha mãe tem toque, transtorno obsessivo compulsivo por limpeza. Minha mãe passava poliflor no apartamento, no chão, madeira corrida. Eu cheguei muito doido de madrugada em casa, muito doido. E eu pisei na flanela no chão e escorreguei. Minha mãe levanta. Eu briguei com a minha mãe porque ela passou poliflor no chão. E desrespeitei a minha mãe, chamei minha mãe de louca porque ela vivia limpando a casa o tempo todo. Mas hoje eu sei que a limpeza da casa da minha mãe era a terapia dela para ela não enlouquecer. E aí, a minha mãe foi, queridos, botou aquele dedinho dela pequenininho na minha cara. E ela liberou uma palavra que eu preferia que ela tacasse uma panela na minha cabeça. Que ela me batesse. Mas ela falou assim: você é meu pior filho. Você é o meu pior filho. Eu chorei, falei, magoou. Entrou no meu coração isso aí. E magoou mesmo. Mas o tempo passou, eu me converti. E um dia Deus falou: vai lá, pede perdão à tua mãe por tudo que você fez. Levei café na cama para minha mãe, ó. Café na cama. Ela sentou, aí ficou assim, né? Senhora de idade, às vezes perde os movimentos dos dedos. Pegou a xícara. E eu me ajoelhei na cama. Me ajoelhei como? Chorando. Chorando. Ô meu irmão, quebranta mesmo. O choro faz o perdão ser incondicional. O choro faz o perdão ser sem justificativas, sem defesa, sem nada. Eu fui mãe. Eu vim aqui chorando, eu vim pedir perdão à senhora. Pelo péssimo filho que eu sempre fui para a senhora. Pelas vergonhas que eu fiz a senhora passar. Por ter chegado várias vezes drogado dentro de casa e ter me exaltado com a senhora e ter brigado com os meus irmãos. Mas eu quero dizer para a senhora que eu me encontrei com Jesus e Ele mudou a minha vida. E que eu me arrependo de tudo que eu fiz e de tudo que eu fiz a senhora passar. E eu vim aqui pedir perdão para a senhora e dizer para a senhora que hoje eu sou um novo filho para a senhora. A minha mãe chorou, a minha mãe me abraçou, e esse abraço e esse choro fez a minha mãe se converter a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Glória! Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus! Mas eu ainda estava magoado, que eu ainda tinha recebido aquela palavra que eu era o pior filho. Mas eu já havia perdoado a minha mãe. Eu pedi perdão e perdoei a minha mãe. Mas um dia, eu estava fazendo seminário, e eu cheguei do seminário. E a minha mãe estava me esperando, nós morávamos no condomínio, ela estava me esperando debaixo do bloco. Quando eu cheguei, ela falou: ai meu filho, graças a Deus que você chegou. Eu falei: o que foi, minha mãe? Minha mãe é uma bênção. Mamãe, você morre de rir com mamãe. Graças a Deus. Eu falei: o que foi? Fulana lá do bloco 3 está doente, está em casa. Eu falei para ela que você ia lá orar por ela. Eu falei: falou, mãe, então vamos lá orar por ela. Minha mãe já, né, arrumando as amigas para eu orar. Antes de eu chegar na casa da mulher doente, ela encontrou com uma outra amiga. E minha mãe me deu a mão. Minha mãe nunca tinha me dado a mão depois de grande para nada. Mas aquele dia que ela me deu a mão, as coisas mudaram para mim. Você está entendendo? Uma simples atitude muda muita coisa dentro da gente. Aí minha mãe me deu a mão.
Encontrou uma amiga, falou, eu estou indo com meu filho lá na casa de fulana, que meu filho está estudando para ser pastor. E meu filho é uma bênção. E ele vai orar por ela. E sabe, esse aqui é o melhor filho que Deus me deu. Ô glória! Deus faz do pior o melhor. Eu vou repetir, Deus faz do pior o melhor. Ô glória! Quando ela falou isso, pastor Nilton, eu não conseguia andar para a casa da mulher, porque eu ia orar para Deus curar a mulher. Deus me curou. Você está entendendo? Ela falou, o que foi, meu filho? Você está chorando? Eu falei, mãe, não esquenta a cabeça não. A senhora liberou aquela palavra ali. E Deus trouxe cura na minha alma e no meu coração. Vamos lá, vamos orar pela irmã. Vamos abraçadinho, irmã. Cheguei na casa da irmã. Sabe por quê? Eu aprendi na nossa vida que nós não somos feridos que ferem. Nós somos feridos que curam. Jesus foi ferido para curar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O caminho que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. E ali eu recebi a minha cura. Quando eu recebi aquela minha cura, no caminho para a casa da mulher, meu irmão, novo convertido é uma benção. Pensa num Pentecoste. Orei em línguas, sapateei, joguei óleo ungido na cabeça, até no pé da irmã. Agora olha para mim, a irmã foi curada. Deus é muito bom, irmãos. Aí sabe o que aconteceu? Virei o orador oficial do condomínio. Todo dia que chegava do seminário tinha uma casa para orar. E ganhei um monte de gente para Jesus. Hoje minha mãe é nossa ovelha. Hoje um dos amigos do condomínio lá que a gente tinha é presbítero do meu irmão. Mas um monte. Quem, amor? A síndica do condomínio que perseguia minha mãe é crente. Aplauda Jesus, irmão. A síndica. A síndica. A síndica vivia brigando com minha mãe. Minha mãe ganhou a síndica para Jesus. É a ovelha do meu irmão. A síndica. Interessante que quando ela se converteu, que ela está na igreja lá do meu irmão, né? Eu encontrei com ela e falei, aqui o síndico sou eu, hein? Brincando com ela. Falei, aqui o síndico sou eu, irmã. Vigia. Aquela irmã, uma bênção. Querido, sexto choro de José. Olha aqui. Gênesis 50, versículo 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. O sexto choro de José foi o choro da morte do pai. Esse choro aqui é um choro que José teve a oportunidade de chorar, tendo chorado antes quando encontrou o pai. O pior choro, esse choro aqui de José, foi um choro de gratidão, foi um choro de reconhecimento, foi um choro de honra. O pior choro que tem é aquele choro de remorso, de não poder ter feito o que deveria fazer quando estava com vida. José estava chorando aqui, mas estava chorando do luto do pai, saudade do pai, amor do pai, honra do pai. E a pior coisa que tem é chorar de remorso. Então José teve a oportunidade de chorar abraçado longo tempo com seu pai. E depois desse choro, ele chora o luto, a morte do seu pai, por honra, por quem o pai dele foi para ele, e tudo que o pai deixou de ensinamento para os seus filhos. E esse foi o sexto choro de José. Querido, José chora 7 vezes, porque para perdoar o que aconteceu, tinham que ser 7 vezes. 7 é o número de Deus, é o número da totalidade, é o número da perfeição,
Então a restauração foi completa. Por isso creio eu que José chorou 7 vezes e não chorou 7 vezes em vão. Chorou com um propósito de Deus. Amém? E esse foi o 6º choro, o 7º e último choro de José. Gênesis 50, 17. Assim direis a José. Isso aqui foi o que Jacó pediu para que falassem a José depois da morte dele. Porque Jacó estava preocupado ainda. Ó, cabeça de Jacó. Você vê que os anos passaram e a cabeça dele não havia mudado muito. Que ele ainda estava fazendo distinção. Ele ainda achou que possivelmente aquela distinção entre José e os irmãos poderia acontecer depois da morte dele. Existem coisas que tem que mudar aqui dentro, irmãos, da gente, ó. A maneira de pensar. Mudar o pensamento. Se a gente não mudar o pensamento, o coração não muda. Se o coração não mudar, meu irmão, o ambiente também não muda. Quem está entendendo? Aí Jacó fala assim. Esse aqui foi o 7º choro de José. Assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado. Gente, José já não tinha perdoado? Já não estava resolvido? Já não estava zerado? Mas no coração de Jacó ele ainda estava preocupado. Por quê? Porque no coração dele ainda havia distinção. Perigo isso, irmão. Tem coisas dentro da sua casa que só vai mudar quando o teu coração e a sua mente mudar. Eu vou repetir. Estou falando para pai, para mãe, para avós. Tem coisas dentro da sua casa que só vão mudar quando a sua mente e o seu coração mudar. Ei, e pai e mãe são especialistas de ver coisas aonde não existem mais. E o filho fica dizendo, você está vendo coisa onde não tem. Você está trazendo coisa que já está resolvida. Você está trazendo coisa que eu já coloquei uma pedra em cima. Isso aqui é o filho para os pais. E aqui, querido, Jacó está pedindo uma coisa que já estava resolvida. Achou que é um pedido de Jacó para o filho. E ele está dizendo, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhes falavam. Agora, José chora ouvindo esse recado do pai. Eu imagino, eu estou aqui conjecturando o texto, eu imagino José chorando. Poxa, meu pai morreu ainda com essa preocupação. José chora. Por quê? Será que eu verdadeiramente não consegui passar para o meu pai que eu perdoei os meus irmãos e toda a minha família? E esse foi o 7º choro de José. E José ele chora ali pelas palavras do seu pai Jacó. E Jacó deixa um grande legado para os seus filhos. Nós conhecemos a história. E José ele ouve essa palavra e chora pela 7ª vez. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jacó não deixou nada aqui para José a não ser o legado, a herança, a promessa e a bênção de Deus, que é tudo que um pai pode deixar para um filho. Amém? Às vezes você acha que deixar um terreno, uma casa é algo maravilhoso, mas seu pai colocar a mão na sua cabeça e te abençoar, isso é legado. Isso é louvável diante de Deus. Porque dessa vida, querido, você vai sem nada. Você sabe quais foram os últimos 3 pedidos de Alexandre o Grande antes de morrer? Quem sabe? Muita gente não sabe. Eu vou dizer para vocês e vou encerrar a mensagem. Alexandre o Grande estava no seu leito de morte. E ele chama o seu general, seu líder. Ele fala, general, Alexandre convida-o a chegar ao lado do seu leito. E o general diz, Alexandre, que deseja? Vou te fazer 3 pedidos e quero que você cumpra os 3 à risca.
E o general, claro, Alexandre, seu pedido é uma ordem. Então, o meu primeiro pedido a você, general, é que quando eu morrer, os melhores médicos da Grécia levem o meu caixão até o local do meu sepultamento. Esse é o primeiro pedido. Tudo bem, general? Senhor Alexandre. Qual é o segundo pedido? Meu segundo pedido a você, general, é que quando eu estiver sendo levado pelos médicos no caminho até o local do sepultamento, você vai pegar dos despojos as peças mais valiosas de ouro e prata e vai jogar pelo caminho até o local do sepultamento. E não foram poucos, porque Alexandre o Grande conquistou muito. Tudo bem, Alexandre? Qual é o terceiro pedido? Meu terceiro pedido é você colocar as minhas duas mãos para fora do caixão para que todos possam ver. E o general falou, tudo bem, Alexandre, farei o que você me pediu. Mas o general coçou a cabeça e falou, Alexandre, farei o que você me pediu, mas me explica por que está me pedindo tal coisa. É muito simples, meu caro general. Eu quero que os médicos da Grécia saibam que eles não têm poder sobre a vida. Eu quero que você jogue os despojos mais valiosos pelo caminho, para que todos vejam que dessa vida nós não levamos nada. Nada nós levamos dessa vida. E quero que você coloque as minhas duas mãos para fora do caixão, para que todos vejam que de mãos vazias nós chegamos e de mãos vazias nós vamos. E tem gente, tem família brigando por causa de coisas, de herança, de terreno, de casa, de kitnet, de carro, de bobagem, irmãos. Quando nós não vamos levar nada, muito pelo contrário, não é o que levamos, é o que deixamos. Jacó deixou legado, Jacó deixou ensinamento, Jacó deixou herança de viver uma vida na direção, nas promessas do Senhor. Meus irmãos, dessa vida nós não vamos levar nada, mas o que nós vamos deixar vai falar muito mais do que qualquer coisa que você possa fazer questão. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu gostaria de orar com você. A hora já avança. Foram 7 choros de José, irmãos. Ele chorou 7 vezes para que houvesse restauração na sua família. E cada choro teve um motivo, cada choro teve um propósito. Os choros de José trouxe conserto, trouxe restauração, trouxe amor, trouxe a unidade da família novamente. Meu irmão, talvez o que te falta é chorar. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, o ministério de louvor aqui, um pianozinho. Amém? Eu queria orar por você. Queria orar pela sua casa, pela sua família. Posso orar? Querido, eu quero, se você foi ministrado por essa palavra, não se preocupe com ninguém. Pense somente em você e na sua família. Amém? Essa palavra ministrou o seu coração. Deus me usou falar coisas para você que são da sua intimidade, que ninguém sabe. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você, porque eu creio na restauração da sua família. Eu creio na restauração de toda a tua casa. Eu creio que a sua atitude vai trazer salvação para toda a tua família. Sai do teu lugar, não deixa o sentimento contrário tomar conta de você. Deus é maior. Isso, venham, que enquanto você vem, a sua família é restaurada. Vem, que enquanto você vem, o Espírito Santo te quebranta. Se você quiser chorar, chora, porque esse é o primeiro passo, o quebrantamento, o choro. E depois do choro, Deus te dará uma direção.